Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que tenhamos paz, tenhamos harmonia, que tenhamos muita força para enfrentar os nossos desafios, que possamos também nos preparar para sermos luz no caminho dos nossos irmãos, Como nós temos irmãos que são luz nos nossos caminhos, que nos orientam, que nos dão, um norte para seguir, que nós possamos também fazer esse esforço para ser luz no caminho dos nossos irmãos. Se a gente não acredita muito em nós, vamos fazer uma reflexão, porque quando nós estamos na escuridão plena, se acendermos um palito de fósforo, nós vamos ver que aquele pequeno facho de luz, já ilumina todo um ambiente e pode guiar muitas pessoas. Então, por mais que nós achemos que a nossa luz não é suficiente, mas tentemos acendê-la, porque por menor que ela seja, num ambiente de escuridão total, ela deve sim fazer com que outras pessoas achem um caminho. Então, que a gente se sinta, parte de tudo isso que Deus coloca para nós, como seres espirituais numa experiência corpórea. E nós lembramos também aqui a importância, do Evangelho no lar. Nós precisamos trazer cada vez mais Jesus para dentro dos nossos lares. Então vamos nos reunir ali com os nossos entes queridos, com amigos, enfim, pessoas que queiram participar, reunindo num momento de grande importância, onde a gente pode fazer ali uma leitura edificante, uma leitura que nos traga reflexão do dia a dia e também a leitura de um trecho do Evangelho, para que a gente possa entender cada vez mais o ensinamento de Jesus e que cada um possa falar, o que aquilo representou na sua vida, o que aquilo despertou em si naquele momento. E também pedimos a espiritualidade para fluidificar a água que todos irão poder beber. E que, ao fazermos a ingestão dessa água, que nós tenhamos realmente fé naquilo que estamos fazendo, que nós acreditemos que a espiritualidade realmente trabalha conosco, que ela nos ajuda nos momentos em que nós precisamos, que os espíritos que nos guardam, os espíritos que nos orientam, estão sempre ao nosso lado, desde que a gente permita que eles permaneçam. Então, que nós possamos cada vez mais, dar este passo em direção a Deus, porque nós estamos aqui num processo de experiência corpórea para evoluirmos e sairmos desta encarnação melhor do que quando chegamos. Então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação, me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa casa fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, bairro do Campo Grande, cidade de São Paulo. E se você quiser também, você encontra ali no site, mais informações sobre a casa, como os horários, como os trabalhos que são feitos, enfim, todas as atividades que nós desenvolvemos. Então, www.caminheirosdoamor.org.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde a gente está publicando ali sempre informações sobre as nossas atividades, sobre os dias de trabalho, sobre as campanhas que nós iniciamos para o auxílio dos irmãos que nos procuram, e também tem o canal do YouTube, onde esses vídeos ficam ali armazenados para que você possa voltar a assisti-lo, em outro momento, quando for melhor ou quando sentir vontade de fazer uma releitura, desses assuntos que são trazidos, ou encaminhar para outras pessoas, que você perceba que isso poderia ajudá-las de alguma forma. Então, estará lá à disposição, certo? Bom, então hoje nós vamos começar aqui, falando sobre o livro terceiro, que compõe o livro dos Espíritos, que fala ali das leis morais. Nós estamos vendo o capítulo 12, sobre perfeição moral. Hoje começaremos o item 2, falando das paixões, as paixões humanas, as paixões do espírito, que estão começando ali com a questão 907 e 908. Então, Kardec, na questão 907, ele pergunta ali: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E eles respondem: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade,
pois o princípio foi dado ao homem, no sentido da humanidade, para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, só para nós entendermos aqui, procurando nos dicionários, nós vamos entender o significado da palavra paixão. Né? Então, diz aqui: sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, né? O pensamento e etc. Então, se fala sobre o amor, né? O ódio, ou o desejo demonstrado de maneira extrema. Né? Então, amor, ódio e desejo são sentimentos que o espírito carrega, né? Que ele desenvolve. As paixões, como eles dizem aqui, né, são sensações que nós temos e ampliamos esses desejos. Né? Então, muitas vezes, né, se a gente pegar né, o excesso de amor pode se tornar apego. Né? Então, o excesso de ódio pode chegar à condição da agressão. Né? Então, coisas que a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, nós precisamos entender que, né, os sentidos, né, dados ao espírito, né, para o seu processo de desenvolvimento, então seus instintos, fizeram com que nós chegássemos até os dias de hoje, ou seja, eles foram muito importantes para nós ao longo desse tempo, desde lá do primitivismo. Né? Então, nós tínhamos, né, a necessidade de sobrevivência. Então, por essa necessidade de sobrevivência, nós fomos buscando meios de cuidar da nossa vida. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes o excesso de zelo, que aí começa a paixão pela vida, muitas vezes leva o espírito, né, falando da vida material, né, no sentido do processo encarnatório, porque a vida espiritual é uma só, né, desde quando nós fomos criados, porque nós não deixaremos de existir mais, somos seres imortais. Mas quando estamos na fase encarnatória, né, nessa vida biológica, quando nós desenvolvemos uma paixão pela vida, ela pode extrapolar, né, a condição somente da necessidade de sobrevivência. Então, eu começo muitas vezes a impor ao meu corpo físico algumas coisas, tentando fazer ele se tornar eterno na matéria. Né? E aí é onde começam o que a espiritualidade está falando sobre os abusos. Né? Então, de uma necessidade de sobreviver, né, eu transformei isso numa paixão pela vida, só que aí, por consequência disso, sem eu estar no comando dela, que nós vamos ver na questão 908, sem eu dominar esta paixão, eu deixando que ela me domine, eu acabei cometendo abusos contra o meu corpo físico. E assim vai com relação, né, a tudo que nós fizemos lá atrás, né, que nos impulsionou a condição no tempo do primitivismo, né, a questão da segurança, né, a questão da formação de grupos. Então, a necessidade, por exemplo, de ter uma companheira, um companheiro, foi fazendo com que nós nos uníssemos, né, e fôssemos formando grupos, fôssemos formando sociedades. A necessidade de se proteger, né, nos fez caminhar até as cavernas, que eram ambientes mais seguros, que nos davam a sensação de segurança, não só contra o ataque dos animais, mas contra as condições da natureza. Né? Então, isso foi dando-nos a condição de poder chegar até os dias de hoje, foi nos impulsionando ao crescimento. Mas nós temos que tomar cuidado com a condição de quando essa paixão, né, ou essa vontade, vamos dizer assim, com o seu excesso, né, de desejo, ela se torna algo pernicioso. Né? Então, por isso é que Kardec ele vai aqui na questão 908 querer saber da espiritualidade. Né? Ele diz assim, bom, como definir, né, o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Né? Porque se nós verificarmos na questão 907,
A espiritualidade responde para ele que a paixão bem controlada, ela pode impulsionar o espírito ao crescimento, né? Então, ou seja, a paixão, ela nem é boa, nem é má. Ela é uma ferramenta, não diria uma ferramenta, né? Mas uma sensação do espírito que impulsiona ele, que dá a ele a condição de desenvolvimento, né? Mas como saber em que momento em que ela me prejudica e em que momento ela me ajuda? E aí Kardec então recebe a resposta da espiritualidade dizendo: as paixões são como um cavalo, né, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, ou seja, quando você perde o controle sobre ela, né? E quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro, né? Então vamos usar alguns exemplos aqui para a gente poder conseguir clarear melhor, né? Essa explanação. Então vamos supor que eu seja uma pessoa que goste da música, né? Então eu tenho uma paixão pela música e aí eu resolvo então estudar música, né? Eu resolvo ampliar os meus conhecimentos com relação à música. E aí, no meio dessa condição, eu vou, né, conseguindo compor, vou conseguindo criar, né, melodias, misturando ritmos, né, instrumentos, enfim, a minha é, aprofundação no conhecimento da música e de como criar essas melodias, como usar melhor os instrumentos, buscando as outras culturas, né, os instrumentos das outras culturas, como que eles vão refletir, né, como nós olharmos hoje, né, uma orquestra, nós temos ali vários instrumentos, né, de diversas categorias que, quando bem administrados, né, formam ali melodias fantásticas. Enfim, essa paixão pela música, o que que ela fez? Ela fez com que eu fosse buscar, né, melhorias para mim, como um ser espiritual, fosse buscar um sentido para a vida, fosse buscar uma forma de ajudar o mundo, de levar mensagens, de, né, alegrar pessoas. Então vejam só quantas coisas boas a minha paixão pela música ela me proporcionou. Só que posso ter um outro lado, né? Em que, diante dessa paixão pela música, pode ser que eu não tenha essa aplicação toda. Ou seja, eu só gosto da música e sou apaixonado por ela, tento criar coisas, mas eu não me aprofundo, né? Eu fico só naquela vontade, naquele desejo, mas eu acabo não indo atrás. Só que o que que acontece? Eu me vejo como um grande instrumentista, ou como um grande músico, só que quando eu vejo outras pessoas, né, fazerem coisas melhores do que eu, né, e eu não conseguir dar aquele mesmo resultado, muitas vezes essa paixão pela música, né, ela acaba me trazendo frustrações, né, ou ela acaba me trazendo inveja, despertando em mim, né, a inveja, me desperta às vezes o orgulho, me desperta a vaidade, né? Então, são coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Então, é isso que a espiritualidade está tentando dizer para Kardec, né? Se de repente essa minha paixão ela traz algum prejuízo para mim ou para outras pessoas, né? Porque muitas vezes, né, infelizmente, uma pessoa tomada por uma paixão, às vezes ela é capaz de, né, se tornar violenta, né? Muitas vezes ela se torna ali
vamos dizer, uma pessoa tirana, ela comete abusos, né? Ela faz coisas para prejudicar o seu irmão por uma condição, né, de alimentar a sua paixão. Então, nesse ponto, né, a paixão ela pode se tornar algo ruim para o espírito, né? Ela pode despertar nele coisas que prejudicarão, né? Então, se nós falarmos, né, falamos da música, mas vamos falar da gastronomia, né? Então, uma paixão pela comida, né? Ela tanto pode me levar para uma condição, né, que agora a gente tem aí, né, programas e coisas que falam sobre a culinária. Então nós vemos muitas vezes ali, para quem, né, gosta de ter contato, né, com isso, ver ali pessoas criando, né, coisas maravilhosas, né, em termos de sabor, né, em termos de formato atrativo, enfim, né, várias coisas que você percebe na pessoa, né, uma satisfação de estar criando aquela refeição ou aquele prato, né, que chame a atenção das outras pessoas. Mas quando a gente muitas vezes vê isso acontecer num processo de, né, disputa, como a gente também vê nesses programas, muitas vezes, né, o perdedor acaba, né, se frustrando e isso acaba o prejudicando, às vezes ele acaba atacando, né, um outro profissional, né, porque às vezes o outro profissional é melhor do que ele, mas ele quer prejudicar, né, esse outro porque o vê como concorrente. Então, essas coisas é que a espiritualidade está tentando fazer Kardec compreender, né? Porque a paixão é um excesso da vontade, né? É uma condição, né, inata ao espírito, porque, como já foi mostrado anteriormente, no primitivismo ela nos impulsionou e hoje ainda nos impulsiona, né? Aqueles que têm paixão pela ciência, né? Aqueles que têm paixão pela arte, né? Enfim, todas essas coisas que fazem com que o espírito se dedique mais, né, do que uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que vai lá, olha por um quadro, por exemplo, num museu e olha e fala assim, puxa, achei bonito, né? Mas aquele que é apaixonado pela arte, ele vai buscar saber quem é o pintor, né, de qual período ele é, qual é o estilo que ele aplicou, né, que técnica que ele usou, ele vai se aprofundar muito mais, né, no significado, o que o artista estava pensando quando pintou aquele quadro, qual foi a mensagem que ele quis passar, né? Qual era a fase da vida em que ele estava, né, num momento em que, pelo registro histórico, ele estava, né, bem, ele estava vivendo um romance, ou ele estava num momento depressivo, enfim, o que influenciou ele a, né, chegar até aquele resultado que é o quadro. Então, isso, né, nos mostra a diferença, né, entre uma condição e outra, né? Onde a nossa paixão ela nos desperta para coisas boas ou ela nos arrasta para coisas ruins, né? Então aqui só para nós aprofundarmos um pouquinho mais, temos o comentário de Kardec. Ele diz aqui: as paixões são alavancas que decuplicam, né, as forças do homem. Então, ou seja, decuplica multiplica por 10. Né? Então, ou seja, ela aumenta em 10 vezes a força do homem. Então, quando o homem é apaixonado por alguma coisa, né, ele se sente ali inflado, né? Então ele se sente mais poderoso, mais estimulado a correr atrás daquilo que ele deseja, né? Ele fala, e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força
que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Então, como ele está falando lá, que é ou um sentimento ou uma necessidade. Como nós estávamos falando, que a condição do amor, um sentimento de amor, muitas vezes pode virar uma obsessão, ou uma necessidade. Uma necessidade de alimentação pode virar em excesso, pode virar uma gula. Então, o amor, em excesso aí pode, virar algo prejudicial. Então, é isso que ele está tratando aqui para a gente. Então, a paixão propriamente dita é o exagero, de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Então, como ele diz, não é o sentimento e nem é a necessidade. É no excesso, que se desenvolve essa paixão. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem, no sentido humanidade, da natureza animal, distancia-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, todo esse sentimento, essa vontade, que faz com que o espírito desenvolva, essa paixão, mas que esteja mais voltado para o egoísmo, ele está, como ele diz aqui, aproximando o espírito mais do seu ponto de partida, que ele fala condição animal, mas é mais do primitivismo espiritual, do que da condição da elevação. Quando esta paixão, esse sentimento, essa vontade, que se torna paixão, ela tem como um objetivo, um bem maior, que é desenvolver o espírito ou contribuir, para o bem dos seus irmãos, ele está usando, essa sua paixão para poder, se elevar espiritualmente e se aproximar mais da condição de um espírito mais evoluído. Então, como nós estávamos falando, se a minha paixão por comida, me faz com que eu, por exemplo, busque alimentos que possam, nessas condições, dessas áreas que passam por desnutrição, então nós sabemos de alguns continentes, que vivem a dificuldade com relação à parte da higiene, toda essa parte sanitária e também a parte da alimentação. Se de repente a minha paixão pelo alimento, faz com que eu desenvolva recursos em que, eu possa mandar lá, ou desenvolver um sachê de comida, um recipiente em que eu possa fazer com que, quando a pessoa se alimentar daqueles recursos, ela reponha, todas as necessidades, ou pelo menos uma grande parte das necessidades de sustento do seu corpo físico, isso vai para uma condição boa. Agora, quando a minha paixão, pela comida, ela se transforma numa condição de que eu crio só para saciar uma gula, e eu começo a prejudicar o meu corpo físico, fazendo com que ele consuma em excesso, porque aí eu quero experimentar, isso é uma novidade, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, nossa, e aquilo eu vou acumulando, no meu corpo físico, e aí vou castigando, o meu organismo, fazendo ele trabalhar em excesso, então isso acaba, se tornando uma coisa ruim. Então, o espírito precisa
perceber, né, quando ele é dominado pela sua paixão ou quando, né, ele domina a sua paixão. Então, quando essa vontade, né, de fazer ou de ter as coisas, né, ela é controlada pelo espírito, ele faz com que isso traga bons resultados. Quando nós nos deixamos levar, como foi a mensagem passada pela espiritualidade, né? Quando eles colocam o exemplo do cavalo, né? Se você está montado nele, está com as rédeas na sua mão, né? E está conduzindo, dizendo, puxa, lá vai para a direita, puxa, outro lado vai para a esquerda, puxa, ele para, né? Então, quando você está no comando, é uma coisa. Agora, se você larga as rédeas e dá o toque no cavalo para ele sair correndo e te levar para onde ele quiser, aí você corre o risco dele te jogar no abismo, né? Porque ele não vai ter a noção de quando parar, de quando virar para a direita ou de quando virar para a esquerda. Instintivamente ele vai sair em disparada, né? Então, isso é o que a espiritualidade está tentando ilustrar para a gente, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo com o que nós chamamos de paixão, né? Quando nós falamos aqui sobre o sentimento por uma pessoa, né? Muitas vezes você transforma o amor em paixão, né? Ou muitas vezes, né, a pessoa ela nem sente o amor, né? Ela sente só a paixão. E a paixão em excesso se torna em egoísmo. E aí muitas vezes nós vemos o que nós estamos, infelizmente, né, presenciando essas condições de companheiros e companheiras se matando, né, tirando a vida, né, do seu companheiro, da sua companheira, por sentimento de posse, né, por ciúmes, né? Então, nós estamos vendo que o descontrole disso está levando muita gente, né, a um caminho muito ruim para o espírito, né? Então, nós temos que entender, né, que nós hoje estamos vivendo, né, as expiações das más escolhas ou do descontrole das nossas paixões que, né, cometemos ou nessa vida ou nas anteriores. Então, uma grande parte do que nós estamos vivendo aqui está relacionado com não controlar as nossas paixões. Então, nós temos que começar a nos exercitar, a dominar isso, né? Como a espiritualidade nos traz em outras obras, né? Então, se, né, o espírito consegue perceber em si um orgulho e ele se esforçar para dominar, né, o orgulho, ele caminha em direção à humildade, né? Então, se ele carrega nessa encarnação, né, um ciúme extremo, então ele vai, né, falando do relacionamento entre pessoas, ele vai caminhar para a condição da confiança, né? Ele vai estar vivendo com alguém, ele não vai ficar preocupado. Será que está me traindo? Será que está fazendo isso? Não, olha, eu confio em você, né? Eu confio em você. Pelo amor que eu sinto em você, eu confio. Agora, cabe a você não trair a minha confiança, né? Então, você demonstra ao outro que o respeita, né? Que o ama, que o admira e que confia. Mas o outro tem que cuidar das suas paixões para não trair a sua confiança, né? E também, né, se a gente vê aqueles que ainda são dominados pela ira, né, pela raiva, pelo ódio, se ele dominar né, essa paixão, ele começa a caminhar em direção à mansuetude, né? Então ele vai
né, pensar um pouco antes de falar uma palavra agressiva, vai dar uma respirada diante de uma ofensa, né? Ele vai aos poucos conseguindo dominar. É comum muitas vezes eu falo, né, para algumas pessoas, né, com a experiência da vida e o aprendizado com a espiritualidade, eu percebi que eu não tinha que matar, né, os meus leões. Quando a gente usa esse ditado, né, mata um leão por dia, né, então eu fui percebendo que os meus leões, né, são as minhas paixões e que eu não consigo matá-los, mas eu consigo domá-los. E isso é o que vai fazer a gente diferente. Nós precisamos domar as nossas paixões que nos arrastam, né, para o desequilíbrio e para com ela junto de nós ali, né, nós com a mão nas rédeas, possamos conduzi-la, né, para um caminho melhor. Né? Então aqui a gente vai vendo, né, uma coisa, uma ilustração aqui que a gente colocou, né, que as nossas paixões, elas tanto nos trouxeram ali, né, do mundo primitivo, a condição da evolução que nós temos hoje, de todas essas coisas, como as paixões também, infelizmente, descontroladas, causaram guerras, né, causam, né, transtorno nos lares, causam muitas dificuldades. Né? Então a gente fica aí com a reflexão. Né? As paixões, elas foram, né, o motor, né, que tirou a humanidade das cavernas. Mas o problema é quando a gente, né, ele diz aqui, quando o homem, no sentido da humanidade, traz a caverna para dentro de si, que foi aquilo que a espiritualidade, no que Kardec fala, né, sobre a condição de que o homem, quando deixa se dominar pelas paixões, ele está mais perto do sentimento, do instinto animal, do que da essência espiritual. Né? Então, as paixões impulsionaram, mas muitas vezes a gente permanece, a gente carrega elas com a gente sem dominá-las, deixando elas conduzirem. Então, Deus não nos castiga pelas paixões, Deus nos educa através delas. Né? Então, são sentimentos que nós deixamos aflorar, ou seja, são, né, excedentes, mas que são importantes para nós aprendermos a controlar esses instintos, essas vontades, esses desejos. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, com as questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos. Então, muito obrigado a todos. Um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.